Amanhã, dia 13 de maio de 2023, estaremos 35 anos depois da promulgação da Lei Áurea, daquele 13 de maio de 1888. E os primeiros movimentos começaram muito antes, mas sem que a mentalidade que havia produzido o fenômeno social e econômico da escravidão desaparecesse. E em 1831, um período de crise, inclusive, né? Porque já se sabia que Dom Pedro I cá não ficaria e havia uma crise interna por problemas econômicos. Depois houve o período crítico também da regência, né? E a estabilização só vem ali com Dom Pedro II chegando à idade de ter capacidade de tomar as próprias decisões. Mas naquele momento de crise, havia também uma pressão externa do Império Britânico para que fossem proibidas as importações de escravos. Então o Brasil não atacou diretamente a escravidão, o sistema escravocrata, mas resolveu naquele momento proibir a importação de escravos no Brasil, além de declarar livres todos os escravos trazidos para terras brasileiras a partir daquela data, embora também aí houvesse exceções, né? Os escravos matriculados no serviço de embarcações pertencentes a país onde a escravidão é permitida, enquanto empregados no serviço das mesmas embarcações, isso é o que está no primeiro artigo, e os que fugirem do território em embarcação estrangeira, os quais serão entregues aos senhores que os reclamarem e então serão reexportados, essa é a palavra usada, para fora do Brasil. A lei estabelecia multa aos traficantes, aqueles que desobedecessem à nova lei, e oferecia um prêmio a quem denunciasse o tráfico. A multa, 200 mil réis. E o prêmio era também importante, 30 mil réis por pessoa apreendida. Então o sujeito denunciava, tem um navio ali ancorado, eles vão desembarcar. Então se descessem 10 escravos trazidos ilegalmente, havia um prêmio de 300 mil réis, né? Porque era per capita, 30 por pessoa apreendida. O fato é que essa lei não pegou, né? Isso é um fenômeno tupiniquim, né? A lei que pega, a lei que não pega. Porque, na verdade, os principais produtores rurais e também aqueles que tinham grandes negócios ainda em exploração de minas e que eram pessoas influentes junto ao poder central no Rio de Janeiro, odiaram a lei, detestaram a lei e resolveram que não iriam afrontá-la abertamente, desembarcando em portos importantes do Rio, de Santos. Mas eles conseguiram, inclusive, muito rapidamente, conseguiram construir alguns portos improvisados, né? Ancoradouros, e rapidamente a lei foi colocada como a lei para inglês ver, porque havia aquela pressão do Império Britânico. O Brasil, então, resolveu aprovar essa lei, a Lei Feijó, mas não teve nenhum efeito prático
até 1850, quando veio a Lei Eusébio de Queiroz, pelo menos 750 mil escravos entraram no Brasil, mesmo com a proibição do tráfico. E também não havia lá um esforço real, um esforço capaz de convencer os traficantes que eles seriam presos. Não houve um esforço das autoridades na fiscalização e na punição. Pouco mudou. Mas ficou a lei para inglês ver. Quando os ingleses olhavam para o Brasil, eles viam, olha, lá tem uma lei que proíbe o tráfico. E é interessante que isso parecia bastar, proibir o tráfico, mas continuar com o esquema escravocrata, com a produção econômica baseada em mão de obra escrava e com um princípio jurídico canalha e imoral de tornar pessoas propriedades de outras pessoas. Isso não foi afetado. E, ao fim, nem o tráfico foi afetado. Os números demonstram isso. Em 1850, veio a Lei Eusébio de Queiroz, e aí o tráfico negreiro, assim chamado, passou a ser efetivamente combatido. Então, por 19 anos, foi um faz de conta. Um faz de conta das autoridades, elas fingiam combater o tráfico de escravos. Um faz de conta da lei, que estava lá, promulgada, reafirmada, mas sem nenhum valor prático. E o cinismo da elite brasileira, que fingia que nada estava acontecendo, que não havia uma lei sendo pisoteada e que todos ali eram respeitáveis cumpridores da lei e estavam, claro, sob o peso da lei, como qualquer outro. Mas não, eram amigos da coroa, amigos do trono, amigos do poder, faziam parte do poder pela importância econômica de suas atividades, atividades baseadas no trabalho escravo. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz é promulgada no segundo reinado, proibiu a entrada de escravos no Brasil, criminalizando quem a infringisse, conforme o seu artigo 3º. E, de novo, a pressão inglesa foi importante, porque havia o chamado Bill Aberdeen, né? A lei, né? Os projetos que eles chamam de Bill, né? Que é um ato do parlamento britânico, e esses atos, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, enfim, países de língua inglesa, você tem essa expressão Bill, e de 1845, que autorizava os britânicos a prender qualquer navio suspeito de transportar escravos no Oceano Atlântico. Havia, claro, o interesse em não entrar em conflito com o Império Britânico, já então com um poderio tremendo nos mares, né? E com poderio econômico. E por isso mesmo, desta vez, falaram, não, vamos fazer algo para valer aqui. Vamos acabar com o tráfico. O Partido Conservador estava lá na origem da defesa do fim do tráfico negreiro, e à frente dessa defesa esteve o Eusébio de Queiroz, ministro da Justiça, que já havia exercido o cargo de chefe de polícia da corte, por isso o nome da lei, Eusébio de Queiroz. Mas nós tivemos o decreto 731 de 1854, a lei Nabuco de Araújo, que intensificaria a repressão ao tráfico, atribuindo à Marinha a função de processar e julgar os que violassem a lei Eusébio de Queiroz.
E 2 décadas depois, em 1871, veio a lei do ventre livre. Filhos de mulheres escravizadas, eles nasciam livres. Em 85, já quase sem mais conseguir sustentar essas pressões internas, o governo aprovou a lei dos sexagenários. Então, foi um processo lento, concessões, até que veio em 1888, saiu da Assembleia 2 dias antes, mas em 1888 veio então a promulgação da Lei Áurea. E é interessante notar a reação de parte importante da sociedade brasileira àquilo que foi decidido pela princesa Isabel. Ela estava, de fato, naquele momento, ela estava, de fato, no poder, não é? Por decisão do imperador. E veio, então, a Lei Áurea, e a partir daí, ela que foi sancionada em 13 de maio de 88, há 135 anos, 2 artigos, na verdade, nada mais que isso. Ela trazia 2 artigos, foi assinado pela herdeira do trono, por isso a princesa Isabel foi associada diretamente à lei, historicamente, mas não foi um papel passivo dela, não, de apenas assinar. Ela defendeu a abolição. É importante que se frise. Ela defendeu a abolição e ouviu na corte que ela estava adotando um ato de indiscutível qualidade moral, ela estava encerrando um período vergonhoso, mas que, por isso, a família perderia o trono e a monarquia chegaria ao fim. O que de fato aconteceu 1 ano e meio depois, em 1889, no dia 15 de novembro de 89, com a proclamação da República. Não é só a ideia de ter uma mão de obra escrava. Não era só essa a ideia. Havia como base, como sustentação desse ato econômico, havia uma premissa de que era um direito natural. Um direito natural baseado em quê? Um direito natural baseado na ideia que prevaleceu naqueles tempos, na ideia da superioridade racial. Nós já dissemos aqui várias vezes a escravidão, depois das grandes descobertas, né? Uma escravidão empreendida também pelo Reino Unido, pela França. Já falamos aqui da vergonha pela qual a França ainda passa ao exigir do Haiti o pagamento perpétuo de um imposto, de uma taxa, por ela ter concordado com o fim da escravidão. O Haiti foi o primeiro país a acabar com a escravidão nas Américas. E, vergonhosamente, a França exigiu que a sua concordância fosse gratificada, recompensada por um pagamento. E a escravidão foi feita pelos Estados Unidos, ali com uma diferença importante. O país já estava muito dividido, né? E no sul, sul episcopal e católico, ou católico, é onde havia a concentração de escravos. E no norte, o norte calvinista, puritano no sentido da classificação denominacional do movimento religioso,
dos calvinistas e também dos quakers, etc., batistas, lá não havia. Não havia aceitação da escravidão e o uso da mão de obra escrava. Mas no Sul, sim. E havia, inclusive, participação de povos africanos que, ao vencerem guerras étnicas, faziam dos vencidos escravos e aí fizeram disso uma fonte de dinheiro, vendendo esses escravos para outros povos. Mas aí era o velho sentido da escravidão, ou seja, a escravidão derivada de uma vitória militar sem qualquer ideia de que um povo era superior ao outro. A escravidão, que foi um fenômeno espalhado em grande parte da antiguidade, tinha essa premissa. Era um troféu de guerra e você fazia dos vencidos trabalhadores, né? Trabalhadores ali, e muitas vezes depois eram incorporados até às Forças Armadas. Isso muito depois, o Império Otomano fez isso. O Império Otomano fez isso. Mas a ideia era da vitória militar levando um povo a ser subjugado pelo outro, e aí havia duas opções: o extermínio ou o trabalho forçado. A escravidão, depois das grandes descobertas, a escravidão abraçada pelos europeus não teve só razões econômicas, da mão de obra barata. O custo era da compra e do transporte e da manutenção. Mas havia o direito perpétuo, inclusive a tirar a vida das pessoas. Eram proprietários daquelas pessoas. Essa escravidão, ela não se baseia na vitória militar. Ela se baseia num conceito canalha, desprezível de superioridade. E é claro que esse conceito não desapareceu em 1888, no Brasil. Ele permaneceu. No dia 16 de novembro, ele acordou junto com a República, promulgada um dia antes. Acordou junto. Ao amanhecer do dia 16 de novembro de 89, lá estava essa mentalidade vigente, predominante, e avançou. Porque o que aconteceu com os que foram libertados, antes inclusive, o que aconteceu com os sexagenários e antes com aqueles que tinham, em razão da lei do ventre livre, tinham o direito à liberdade. Que liberdade? Viveriam com quem? Trabalhariam onde? Sob que regime econômico? Sob que relação de produção? Onde morariam? Que integração teriam na sociedade? Que papel teriam? Que direito político teriam? Que direito econômico teriam? A resposta é clara: nenhum. Nenhum direito. Nem político, nem econômico. E não havia liberdade. Não há liberdade possível sem independência. Não há liberdade possível sem garantia de dignidade. É uma palavra qualquer, bonita, mas inútil, inócua, se não é acompanhada de independência, de soberania pessoal e de capacidade, com as condições adequadas, de sobreviver e de garantir a sobrevivência dos filhos. Em nenhum momento isso aconteceu. E depois, vale ressaltar que na Lei Áurea,
também corretamente, a princesa Isabel decidiu que não haveria indenização aos proprietários de escravos. A obrigação de libertar os escravos não seria recompensada. Porque qual era o princípio? Nós estamos pondo fim a uma vergonha. E os que praticaram o ato vergonhoso, canalha e imoral serão ressarcidos? Claro que não. E isso também apressou as coisas, digamos, para o fim da monarquia. E valendo ressaltar que isso não implica que a monarquia não tenha sido não só cúmplice, né, mas ela dava a autorização jurídica, política, institucional para a manutenção da escravidão. Isso é óbvio. Ela não só participou, ela patrocinou, ela sustentou, ela fundamentou sob vários aspectos. Mas houve esse ato digno de não indenizar. Mas entra a República e o que acontece? E 10 anos depois? E finalmente chega o século XX. E o primeiro amanhecer do século XX desperta mais uma vez, para mais um dia, aquela mentalidade que sustentou como conceito a escravidão. Morem longe daqui. Só venham para eventuais trabalhos. Sejam domésticos, sejam trabalhos na estiva, onde houver, enfim, necessidade de alguma mão de obra. E agora, sem a necessidade de sustentá-los. Peguem o salário e comam onde for possível. Morem onde for possível. Já não tenho que lhes dar moradia e comida. Mas a ideia permanecia. Eleitores? Ah, mas houve exceções? Várias. Várias, inclusive com a vigência da escravidão. Houve exceções no exército, oficiais negros. Gente que conseguiu, por alguma circunstância especial, estudar, e muitos se tornaram defensores da abolição da escravatura, lutaram contra a escravidão, e aí com uma formação acadêmica e uma posição social que pelo menos fazia com que fossem ouvidos, ainda que suas posições desprezadas e combatidas pela maioria. Mas a massa, e depois já na República, aquela massa de libertados e seus filhos e seus netos, continuavam apartados. Apartados da produção, apartados da escola, apartados das oportunidades, da ascensão. E aí vêm as leis, né? Porque as pessoas vão achando brechas e vão se impondo e vão reivindicando, e uma grande parte da sociedade já olha com outro olhar, um olhar de desprezo por aquela canalice, e para o conceito que a sustentava, e passa a lutar junto pelos direitos, etc. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Porque, convenhamos, mesmo depois da Guerra da Secessão lá, e o fim da autorização legal para a exploração da mão de obra escrava, isso em 1865, 100 anos depois
da vitória do Norte sobre o Sul, é que foi promulgada a Lei dos Direitos Civis. E isso por pressão da sociedade, pela coragem dos negros americanos, por gente como o formidável Martin Luther King, o reverendo Martin Luther King, assassinado ele depois, 3 anos depois, em 1868. Não foi só no Brasil. A mentalidade permaneceu. Lá, aqui, na Europa, em vários países da América do Sul, do Caribe, uma elite que ainda está presa, elite econômica, financeira, política, dona do poder, e que está presa àquele conceito, e que acaricia a cada manhã aquele conceito da superioridade racial, que já produziu, aliás, o mais canalha dos regimes dos tempos modernos, o nazismo, mas ainda tem seus frutos amargos, venenosos. Não é uma luta encerrada, vencida. Ela permanece aí, dia após dia, 135 anos depois. Já não há garantia legal. Pelo contrário, as leis têm estabelecido uma espécie de tentativa de compensação, uma compensação que nunca alcançará o que foi aquilo, o que foi aquele sofrimento, o que foi aquela tragédia humana. Mas, no miolo da sociedade, no seu âmago, no seu funcionamento dia após dia, isso continua. E, vale ressaltar, aquele conceito já não está limitado à questão racial. Ele estendeu-se na relação entre ricos e pobres. Direitos de trabalhadores são vistos como exageros, barreiras para o crescimento econômico. Pelo contrário, chamam de flexibilizar o que é, na verdade, precarizar. Tornar frágil o trabalhador, desprovê-lo de poderes de negociação, de reivindicação, de organização, de protesto, de dono da sua força de trabalho. Então, as leis melhoraram, mas a sociedade ainda reproduz, e agora de maneira até mais ampla, atingindo os pobres em geral, a canalha ideia da superioridade. E isso continua sendo um alvo a ser derrubado, destroçado. Ronald.